Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bênção. Deus nos ama. Que notícia boa, né? Saber que somos amados pelo Pai. Nessa noite, eu preparei uma mensagem e não vou pregar essa mensagem, porque é uma mensagem que eu acho que a igreja inteira precisa ouvir. Sabe aquele assunto que todo mundo precisa ouvir? E em função do nosso feriado prolongado, os irmãos aproveitaram para sair, precisam descansar, né? Nós vamos guardar essa mensagem aqui, engatilhada, tá bom? Para outro fim de semana, para outro momento. E eu queria pensar hoje com os irmãos em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. À medida que você encontrar, você vai se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4. E possivelmente nós vamos continuar até o versículo 11. Mas essa leitura primeira é até o versículo 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Amém? Vamos tentar mais uma vez? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor na compreensão plena de que somos filhos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco e, sobretudo, obrigado pela eternidade que nos foi legada por meio do teu sacrifício na cruz. Nessa hora pedimos ao Senhor entendimento para a igreja que ouvirá a tua palavra e sabedoria para o pregador que há de transmiti-la, para que ao final do culto todos nós sejamos abençoados pelo Senhor e saiamos daqui convictos de que o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. Assim oramos com a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, Colossenses também é chamada de uma das cartas de prisão. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, comprovadamente da sua autoria, embora inspirado pelo Espírito Santo. E desse momento preso, ele decidiu da prisão fazer um púlpito da onde ele não pregava, mas escrevia a mensagem para alcançar as pessoas que iriam ler essa carta. Também é importante relatar que a carta de Colossenses é chamada da carta cristocêntrica, porque nenhuma outra carta falou de forma tão profunda, apropriada e repetidamente de Cristo do que a carta aos Colossenses. Se você quiser aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo, convido você a olhar para essa carta com atenção. Toda ela foca a pessoa de Jesus Cristo. Nessa hora, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vem nos ensinando sobre a conversão e os frutos que essa conversão gera na vida de todo aquele que é cristão. Então, nós que somos convertidos a Cristo, precisamos compreender um pouco mais sobre a importância dessa doutrina para as nossas vidas. Para tanto, quero que você fixe os seus olhos no versículo 1, que diz-nos assim: portanto,
Se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. A primeira parte do texto, o apóstolo Paulo vem fazendo uma interpretação do que é conversão. Por isso ele diz: se vocês foram ressuscitados. O que é converter, pastor? Converter é ressuscitar. Ressuscitar por quê, pastor? Porque a Bíblia diz para nós, em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, que ele, referindo-se a Deus, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos antes da nossa conversão, porque o Adão pecou. Por consequência do pecado de Adão, diz a Bíblia que todos nós nascemos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos em óbito, mortos nos nossos delitos e pecados. O que é converter? Bem, converter é ressuscitar. É receber a vida de Cristo em nós. É vivermos por intermédio da vida que Ele nos legou, por intermédio do seu sacrifício, por intermédio da sua morte expiatória, quando decidiu Ele, em um ato voluntário e de amor, pagar de uma vez por todas, não alguns, mas todos os nossos pecados. Então nós ressuscitamos. Estávamos mortos, de repente o Espírito soprou em nós o fôlego da vida e nós passamos a viver do ponto de vista espiritual. Essa notícia é maravilhosa, irmãos, porque converter é literalmente isso, sair do estado de óbito para o estado de vida. Hoje, Cristo habita em você por intermédio do Espírito Santo. Por isso que você vive, por isso que nós vivemos. Só que ao mesmo tempo o apóstolo Paulo disse: portanto, se fortes ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O vivo busca o que lhe convém. Todos os seres viventes têm sonhos a realizarem, projetos a desenvolverem, a alcançarem, ideais a alcançarem em suas vidas. E parece que então o apóstolo Paulo diz que uma vez que Cristo vive em mim, eu tenho que passar a buscar coisas superiores. Isso nos sugere primeiro uma pergunta: o que eu tenho buscado na minha vida? Para onde os meus olhos estão apontados? A minha vida está canalizada em que direção? Quais são os ideais da minha existência? O que eu procuro nessa terra? O que é que me faz feliz nesse mundo? Percebe? Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo nos direciona para onde a nossa vida deve estar apontada. Eu devo buscar as coisas lá do alto. A pergunta que surge é: o que é que tem lá no alto? Que alto é esse? Bem, esse alto, obviamente, é o céu. E o que é que tem nesse alto? Paulo diz: Cristo assentado à direita de Deus. O que é que nós devemos buscar? Cristo que está assentado à direita de Deus. No céu tem Cristo. Cristo que venceu, diz a Bíblia, e ele assentou num trono paralelo a do Deus Pai. Deus Pai no trono central, Deus Cristo sentado à sua direita. Paulo diz: é a eles que vocês devem buscar as coisas do alto. Logo, nós devemos então canalizar as nossas vidas para Cristo e para quem Deus é. Muitas vezes nós estamos focados aqui, voltados para cá, concentrados no que nós queremos neste mundo e o que nós precisamos realizar.
Investimos o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas noites mal dormidas em torno do que nós queremos construir aqui. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele nos disse que se a nossa esperança se limitar apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem são os miseráveis aos olhos das Escrituras Sagradas? São aqueles cuja esperança se resume a esse tempo, a esse mundo, a essa esfera, e que vivendo para este mundo se esquece do mundo por vir, se esquece das dádivas que a eternidade reserva para todos aqueles que concentram a sua vida nas coisas do alto. Para isso que a Bíblia está nos chamando. Cristo, buscar a Cristo, buscar a Deus. O profeta Isaías disse, em Isaías 56, buscai o Senhor enquanto é tempo. Enquanto há tempo. O outro profeta Jeremias, no capítulo 29, lá no versículo 13 em diante, nos deu a receita e as consequências de quem busca a Deus. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa linda de Deus para nós. Qual é a consequência que tem um pastor de buscar a Deus? Bem, ele vai mudar a minha sorte. Volta e meia nós achamos que a sorte não tem sorrido para nós, não tem? Que as coisas estão muito distantes daquilo que proponho, que quero, que almejo. Minha vida está uma bagunça. Aí a Bíblia diz, ok, busca ao Senhor. Como? De todo o coração. Isso é inteiramente. Se volte para Ele, do coração, mas também da sua vida, de todo, não parcialmente. E quando você buscar Ele assim, Ele diz, Ele será achado de vocês. Há uma garantia, vocês vão encontrá-lo. E quando vocês encontrá-lo, a sorte de vocês vai ser totalmente mudada. Quantas pessoas não têm a sorte, a vida totalmente mudada por causa de um fato? Encontraram a Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui antes de Cristo tinham a vida assim, mais para lá do que para cá. Aí Deus vem mudando a sorte conjugal, a sorte emocional, a sorte amorosa, a sorte financeira, porque encontrou o caminho do trabalho, do progresso, dos estudos. A sorte porque tiveram ascensão na sua vida social, financeira. Sim, irmãos, o crente vive melhor, porque o crente gasta mais corretamente. A gente não bebe cachaça, né? A gente não fuma maconha. Nós não pagamos abadá de R$400 para ir para um carnaval. Não, para um retiro de R$60. Percebe? Como é que o negócio muda? As coisas então começam a melhorar. Eu me converti e vim para cá, voltei a Pedro Afonso, tinha comprado um carro, o primeiro carro. Quando cheguei lá, alguém disse para mim, rapaz, eu quero comprar um carro para eu mostrar para a igreja que eu pastoreio o quanto a gente prospera, né? Que você foi abençoado e comprou um carro. Falei, não, a bênção não está em eu comprar um carro. A bênção está em Deus me tirar da mesa de boteco para o púlpito pregando a palavra de Deus. A sorte está mais voltada para cá. E eu disse para ele, se as pessoas... por que eu comprei um carro? Disse para ele. Porque antes eu pagava tantos reais por mês de boteco. Hoje, o salário do boteco é investido na prestação do carro. Olha que benção. Se as pessoas lá de fora parar de beber e investir o dinheiro numa prestação, elas vai ter uma casa, vai ter um carro, né? Então, percebe? Quem foi que nos fez entender isso? Foi o Evangelho. Foi Cristo que nos encontrou e que nos permitiu encontrá-lo. Talvez você está aqui essa noite com a vida bagunçada. Eu te sugiro, busca ao Senhor.
Porque se você encontrá-lo, ele vai colocar a sua vida inteiramente em ordem. Esse é o Evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo, o versículo 2 diz: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Percebe que a conversão altera o nosso estado de óbito para a ressurreição. A conversão altera a nossa perspectiva do que se encontrar. E a conversão altera a perspectiva do que se pensar. O que ocupa os nossos pensamentos? O que está em nossos corações? Porque o que nós pensamos afeta a forma como nós vivemos. Os nossos pensamentos são ensaios para as nossas condutas. Por isso que Jesus Cristo disse que é do coração do homem que procede os maus desígnios. O furto, o adultério, o homicídio. Por quê? Porque ele pensou, ele cativou no coração esses pensamentos. De repente, eles foram reproduzidos por meio da sua conduta. Então pense. Pense em quê? Pense nas coisas do alto também. Sabe que coisa interessante? Você pensa assim na eternidade, você consegue levar a sua mente a pensar no céu, nos momentos de sofrimento, nos dissabores que a vida te passa. Para onde é que eu me volto quando as coisas fogem do meu controle e as lágrimas brotam nos meus olhos? Eu me volto para a eternidade. Eu fico pensando que quando eu chegar lá, isso tudo vai acabar. Que o próprio Senhor, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, vai me receber como filho. E que no seu ato de me consolar, vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas que no decorrer dessa vida dura, eu tive de derramar aqui. Quando eu paro para pensar nas coisas do alto, em quem Cristo é, no que Deus me fornece, e eu paro para pensar que na eternidade, nunca mais o sofrimento vai atingir a minha vida, e que eu vou desfrutar da companhia mais importante do universo inteiro, a saber, Jesus Cristo, a minha mente se alegra. Aí eu encontro forças e combustível para poder continuar vivendo, apesar das dificuldades que essa vida aqui nos oferece. Então o crente em Cristo, que ressuscitou, ele busca Deus, ele pensa em Deus. Havia uma música sertaneja, lá na minha época de descrente, que o cantor cantava assim: pense em mim. Esse povo assim que tem mais de 30 aí, né, igual eu, vamos lembrar. Eu acho que volta e meia Jesus Cristo fala para a gente assim: pensa em mim. A gente pensa em tanta coisa, irmãos. Falta-nos às vezes pensar em Cristo. Então a nossa mente é alterada. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, diz que a nossa mente precisa ser renovada. Então o versículo 3 nos leva a uma segunda compreensão de conversão. Diz o seguinte: porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que é converter? Converter é morrer. Você fala: uai, pastor, só bagunçou agora a minha cabeça. Porque eu só disse que converter é ressuscitar. Agora eu só disse que converter é morrer. É claro. A conversão me leva à ressurreição por intermédio de Cristo. Eu passo a viver para Ele. Mas a conversão também me leva ao óbito. Para quem? Para mim mesmo. Converter é viver para Deus. E converter é morrer para mim. Converter é passar a viver para Cristo e morrer para as minhas próprias vontades. Logo eu me converto. E quando eu me converto, a Bíblia diz que eu sou crucificado. Jesus Cristo diz que quem quiser vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Logo, a cruz não é somente uma realidade de Cristo, mas também para todos aqueles que querem ser cristãos. Porque na cruz, com Cristo, todos nós morremos. Por isso que somos ressuscitados quando Ele ressuscitou. Porque nós morremos com Ele. E agora o apóstolo Paulo nos convida a uma nova dimensão.
De quê? De morrer para mim. Morrer para as minhas vontades. Morrer para os meus desejos. Morrer para todas as vontades que contrariam as vontades de Deus para a minha vida. Entre viver para mim e viver para Deus, eu prefiro viver para Deus, porque eu só vivo eternamente se em vida aqui eu viver para Cristo. Por isso que Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que nós passamos a viver em novidade de vida. O que é novidade de vida? É viver de forma nova. E como é que eu vivo de forma nova? Não mais cumprindo a minha vontade, mas cedendo à vontade daquele que já tinha estabelecido uma vontade para a minha vida. Lembremos de que Salmo 139 diz que Deus escreveu, antes de nós termos nascido, no seu livro todos os nossos dias, antes que nós existíssemos. Logo, Deus tinha um projeto traçado para nós, porque Ele escreveu no livro todos os nossos dias e o que Ele tinha para a nossa vida. A grande questão é que, volta e meia, nós pegamos uma borracha, apagamos os projetos de Deus, para as nossas vidas e queremos escrever a nossa própria história, conforme a nossa própria vontade. Eu acho que se nós voltássemos lá na história, e quando nós chegarmos na eternidade, Deus vai nos responder muita coisa. A gente vai dizer assim: Senhor, por que minha vida foi assim? Deus vai dizer assim: não, é claro, eu queria que você tivesse casado com João, você casou com Zé. Percebeu? Eu queria que você tivesse estudado isso, você estudou aquilo. Eu queria que você tivesse morado acolá, você foi para a sua própria vontade para acolá. E é isso que Deus vai começar a nos responder, que o motivo de nós não termos sido muitas vezes bem-sucedidos nesse plano é porque nós fizemos a nossa vontade, irmãos. A nossa vontade é prejudicial. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Sabe por que você proíbe o seu filho de fazer alguma coisa? Porque você sabe que o seu filho ia fazer besteira. O problema é que um dia o seu filho cresce. E ele começa a dizer para você, sabe o quê? Eu sou maior de idade. Eu que me governo. Eu faço o que eu quiser agora. Nós somos essa criança. Quando nos convertemos, perguntando para Deus: Deus, quais são os teus planos para mim? E a gente pergunta isso com muita efusividade, com muita disposição em obedecer. Aí nós começamos a crescer. Aí nós começamos a desenvolver. Aí nós começamos fisicamente a amadurecer. A gente diz para Deus: não, eu sou de maior, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Deus diz: tudo bem. Tudo bem. Mais ou menos como o filho pródigo. Dai-me a parte que me cabe, vou viver como eu quero. Ok. Deus não obrigou ele a ficar. Ele foi. E como ele governou a própria vida dele, a vida dele foi um fracasso. Porque se você quiser ser fracassado na vida, governe sua própria vida. Desconsidere a vontade de Deus para você. Desconsidere que o Deus Pai tem um projeto de vida para você. Ele foi, arruinou-se. Aí ele falou: cara, tem uma forma de eu consertar a minha vida. Me submetendo às leis da casa do Pai, dizendo: Pai, me perdoa, eu pequei, e Deus recebeu. Não tenho dúvida de que a vida dele foi ajeitada, porque perto de Deus ninguém tem a vida complicada. Não difícil, não fácil, mas ninguém tem a vida complicada. Lembremos-nos, a vontade de Deus para nós, vale a pena repetir, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Morra para você. Esse é o convite que eu te faço. Morra para as suas vontades. A não ser que as tuas vontades estejam em coerência com as vontades de Deus. Aí, se as suas vontades forem as vontades de Deus, resultado: sucesso. Nas suas escolhas, na sua caminhada e por tudo mais. O texto, versículo 3 ainda diz: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com ele em glória. Parte A do versículo 4.
quando Cristo, que é a vossa vida. O que é a sua vida? Ah, pastor, minha vida é cuidar de casa. Ah, minha vida é os estudos. Meu Deus, eu vivo para estudar. Hã? Ah, minha vida é meu trabalho. Minha vida é o meu trabalho. Minha vida é o meu marido. Não, meu marido é minha vida. A minha vida é o meu filho. Se o meu filho morrer, eu morro. Morre nada. Vai chorar, vai lutar, mas vai continuar vivendo. Porque a sua vida não é marido, não é filho, não é Cristo, não é casa. A sua vida, o texto está dizendo que é Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe sem quem você não vive? Você não vive sem Cristo. Porque sem Cristo você vai ficar morto nos seus delitos e pecados. Então a gente reinterpreta a vida. O que é a minha vida? Percebe? Então quando Cristo, que é a afirmação, a vossa vida, se manifestar, é uma referência ao seu retorno, ao seu regresso, porque a Bíblia nos afirma que Cristo voltará. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês vão se manifestar juntamente com Ele, em glória. Porque quem participou da morte de Cristo, também participará da glorificação, a saber, o céu para as nossas vidas. Quando Cristo, que é a vossa vida. Mas o contrário seria justamente verdadeiro. E se Cristo não for a vossa vida, quando Ele vier, vocês não vão se manifestar em glória. Percebe? Então repense no que é a sua vida. Acho que a nossa vida tem que ser mais ou menos o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Nenhum soldado de Cristo se envolve com o negócio dessa terra. Ele diz, porque o seu dever é satisfazer aquele que o chamou. Qual é o nosso dever como crente? Satisfazer a Deus. Deus está satisfeito com a sua vida? Imagine você agora conversando com Ele. Você perguntasse para Ele: Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? Com a forma que eu tenho vivido? Com a forma que eu tenho te servido? O que Jesus responderia para você? O que Ele diria? Porque Ele é a nossa vida. Depois disso, estamos cedo, vamos adiantar um pouquinho. Nós chegamos no versículo 5. O que vai mudar? Porque do versículo 1 ao 4, Ele nos falou sobre o que é conversão. Tá bom? Agora, do versículo 5 em diante, Ele vai nos dizer o que vai alterar nessa minha conversão. Então você vai perceber que a partir daqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre conduta, sobre comportamento, ou melhor, sobre coisas e posturas que eu devo deixar, porque agora eu me converti a Jesus. Ok? Então, a conversão, ela me leva a fazer coisas que eu não fazia, mas a conversão me leva a deixar de fazer coisas que outrora eu fazia. Então o versículo 5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Percebe? Que Paulo agora vai nos levar lá para aquela guerrinha de Gálatas. Qual é? A guerra da carne contra a guerra do Espírito. Pastor Felipe, domingo passado, bem nos pregou, domingo à noite, que o crente deve andar em espírito e jamais satisfazer os desejos da sua carne. Percebe? Então aqui Paulo usa o verbo fazei, indica uma ação, logo indica uma participação minha e sua no óbito das nossas próprias carnes. Carne aqui é uma representação da nossa natureza pecaminosa, dos nossos desejos ilícitos. Paulo está dizendo: faça morrer. Então percebe, eu ressuscitei para Cristo e agora eu tenho que matar minha carne. Fazer morrer. Quando você quer matar um ser vivo, o que você faz? Não dá alimento. Se você não alimentar a carne, de pouco a pouco ela vai morrer. Então, olha que o Paulo vai agora descrever esses pecados. Paulo vai
trazer uma série de categorias de pecado. Primeira, são pecados do ponto de vista moral. Moral é sexual, melhor dizendo. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza e a paixão lasciva. Então são pecados de cunho sexual, prostituição, impureza, paixão lasciva. Uma palavra do grego para prostituição, muitas vezes é usada como porneia, que é uma palavra que nos direciona a todo pecado de cunho sexual realizado por intermédio do corpo. Paulo está falando de prostituição, a mulher ou o homem que vende o corpo para poder ganhar vida. Paulo está falando de impureza, paixão lascívia. Lascívia pode ser uma característica, inclusive, do meu comportamento. Tem pessoas que têm olhares lascivos. Você já viu homens ou mulheres que olham para alguém do sexo oposto e você olha nos olhos, ali está o desejo explícito. Está muito explícito a pessoa cobiçando o outro. Lascivo. Paulo está dizendo, faça morrer. Nesse mundo onde as pessoas tentam o tempo inteiro satisfazer a carne, Paulo diz, mate a carne. Nesse tempo onde os teólogos dizem que a gente tem que liberar o adultério, o homossexualismo e toda e qualquer fonte de prazer, a Bíblia diz, faça morrer. Percebe? Não. O sexo, ele é uma bênção de Deus, quando o homem faz no tempo de Deus e com a pessoa de Deus. Isso é a sua esposa. Toda e qualquer ação sexual fora do casamento é pecaminosa. Por isso Paulo está dizendo, faça morrer. Logo, a Bíblia está dizendo que adultério é pecado, que prostituição é pecado, que pornografia é pecado. Logo, a Bíblia está dizendo que o jovem que faz sexo com a namorada antes do casamento é pecado. Logo, eu tenho que fazer isso, morrer. Como é que eu faço morrer? Considerando a vontade de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Segunda categoria de pecado tem a ver com o dinheiro. Olha aí, versículo de número 5. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Paulo agora fala de pecados relacionados ao dinheiro, o poder que move o mundo. Irmão, nós temos que perceber uma questão interessante. Paulo diz a avareza, que é a idolatria. Porque a avareza do grego significa amor ao dinheiro. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe? Então, outro entendimento que o texto nos traz é que todo avarento, ou toda pessoa que ama o dinheiro, ele é idólatra. Logo, eu posso ser idólatra sem me curvar nunca diante de uma imagem, mas me curvar diante de Mamon. O que é Mamon? É o dinheiro elevado à categoria de Deus. Quando o fim último da minha vida é ganhar dinheiro, eu sou avarento. Percebe? Quando ganhar dinheiro para mim é mais importante do que a minha família, eu sou avarento. Quando ganhar dinheiro para mim é mais importante do que os meus princípios, do que a minha fé, do que o bom andamento da minha casa, quando o que dita o meu comportamento é o quanto eu vou ter, o meu lucro, Paulo está dizendo, então você é avarento. Detalhe, a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Temos que pensar sobre isso. Porque o versículo 6 diz, pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus se ira com pessoas que dessa forma vivem. E essa doutrina dificilmente é compreendida pela igreja. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas dizem que Deus é amor. E se Deus é amor, então Deus é permissivo. Se Ele me ama, Ele permite eu viver da forma que eu quiser. Mentira. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Ele é fogo consumidor.
A mesma Bíblia que diz que Deus criou o céu, também diz que Deus criou o inferno. A mesma Bíblia que diz que Deus levará muita gente para o céu, diz também que condenará muita gente ao inferno. Logo eu tenho que reinterpretar isso tudo. Então Deus se ira. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana. Impiedade, gente que quer viver impiamente, com comportamento de ímpio. Percebe? Então Deus se ira. E eu não quero que Deus se ire comigo. Por isso eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Ou pelo menos parar de dizer, se eu não quiser submeter à vontade dele, que sou cristão. Porque aí mancha mais um negócio, não mancha? Fica pior um pouco. Então, Paulo diz isso. Segunda seção, versículo 7 diz: ora, nestas mesmas coisas vocês ora, nestas mesmas coisas andaste vós também outro tempo, quando vocês viveram nela. Qual é esse outro tempo? Quando eu não conhecia Deus. Eu vivia na prostituição, eu vivia na impureza, eu vivia na lascívia, eu vivia nos comportamentos pecaminosos. Por quê? Porque eu não conhecia Deus, era outro tempo, era o tempo da ignorância. Ignorância como ausência de conhecimento. Eu não sabia quais eram os planos de Deus para a minha vida. Era a minha característica. Agora que sei, isso ficou para o meu passado. Vocês andaste. O verbo aí está no pretérito. Parte do meu passado. Andaste, não ando mais. Ok? Por quê? Porque eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo, então, se fez novo. Sabe? Aí chega o versículo 8, terceira categoria de pecado. Agora, porém, irmãos, despojai-vos de tudo isso. Perceba que no versículo 5 ele diz que é para fazer morrer. No versículo 8 ele fala que é para despojar. Despojar é a ideia de você arrancar. É a ideia de que você chega na sua casa sujo, né? De tardezinha, depois de um dia de trabalho, e chega em casa e faz o quê? Aquela roupa suja, o que você faz com ela? Você tira ela. E joga onde? Na roupa de lixo, porque a roupa está suja. Paulo está nos convidando a fazer isso, nos despojar. De quê? Do velho homem. Aí ele diz: despojai-vos igualmente de tudo isso. Agora o pecado está relacionado aos sentimentos. Ó. A ira, a indignação e a maldade. Pecados do nosso psique, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quais são os pecados? Maldade, ira e indignação. Sabia que ser irado é uma fonte de pecado? Por isso que Paulo diz que a gente não pode se pôr o sol sobre a nossa ira. A gente que se irou no decorrer do dia tem que procurar o irmão para pedir perdão antes que o sol se ponha. Percebe? Então a ira. E a indignação, o que é irar? Irar-se é explodir para fora. O que é indignação? Indignação é explodir para dentro. Gente que não verbaliza a ira, mas por dentro estão indignadas. Essa semana eu tive um comportamento pecaminoso, que eu precisei pedir perdão. Você sabe que pastor, do mesmo jeitinho de você, peca muito, peca. Pois é. Aí, eu cuido de uma casa de aluguel para um amigo meu, pastor. E o inquilino já estava com mais de mês sem pagar aluguel. Eu fiquei com dó do outro pastor, liguei uma vez, duas vezes, o cara começou a me enrolar e eu explodi. Olha que coisa bonita para o pastor. Cabra, paga o aluguel, rapaz. Para de ser veaco, mentiroso, enrolão. Mas eu falei isso num tom. Desliguei o celular, aí a consciência veio. Eu já tinha dito para o cara que era o quê? Pastor. O cara já me conhecia como pastor. E, meu Deus do céu. Se a referência de pastor que esse cara for ter foi eu para converter, estou morto. Aí falei para minha esposa: bem, eu estou com uma dor na consciência tão grande aqui. Vou ligar para aquele cara. Porque se você perder sua consciência, você perdeu tudo. Aí, meu irmão, tudo bem.
E ele todo sem graça, que ele de fato estava devendo, né? Estava me enrolando. Eu sabia que ele estava me enrolando. Aí eu disse assim para ele: rapaz, eu quero te pedir perdão, cara. Esse comportamento que eu tive com você agora não é um comportamento de um cristão. Eu sou pastor. Quero te pedir perdão por eu ter gritado com você e ter usado esse tom de voz. Apesar de que eu sei que tu está sendo veaco mesmo, né? Mas eu não fiz certo. Irmãos, ele ficou constrangido. Pastor, o que é isso? O senhor está... Eu que estou errado. Eu que estou errado. Eu falei: não, você está errado em não pagar. Mas eu estou errado em me irar e explodir com essa ira que eu tive diante de você. Eu achei que não ia receber, mas no outro dia ele foi lá pagar. Me abraçou e falou: não, pastor, o senhor não tem que me pedir desculpa, o senhor está certinho. Eu que peço perdão ao senhor. Né? O senhor não sabe como eu fiquei imaginando: meu Deus, o pastor pediu perdão para mim. Ele falando, né? Eu falei: ô Senhor, eu acho que eu consegui reverter a besteira que eu tinha feito. Amém, irmãos? Então a gente tem que parar para pensar volta e meia. Eu vejo tanta gente irada por nada, indignada por nada, maltratando as pessoas por nada. E o pior, não tem ninguém que faz ela reconhecer que está errada. Bota a briga da mulher e do marido para tu ver. Sei que vocês não se iram com o marido de vocês, porque a minha semelhança ele deve ser muito bom. Né? Mas volta e meia a gente ira, não ira? Cuidado. É sobre isso que o Evangelho está nos falando. Depois, o texto vem falando sobre o pecado de fala. Olha aí, ó. Indignação, aí diz maldade, aí vem maledicência. Você sabe o que é maledicência? É o famoso fuxico. Falar mal da vida alheia. Né? Maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Versículo 9. Não mintais, mas uns aos outros. 3 pecados. Maledicência. Eu sei que, graças a Deus, nessa igreja, ninguém fala mal da vida de ninguém. Amém, irmãos? Aí, graças a Deus. Vocês são anjos, irmãos. Anjos. Não sei nem por que Deus não arrebatou. Maledicência. Vida alheia. Lá na minha região falava fazer tricô. Não sei se vocês já conheceram essa expressão. Né? Tricotando a vida alheia o tempo todo. Né? Então, o texto está falando maledicência. Ao mesmo tempo, linguagem obscena. Tem gente que tem a boca porca. É bonzinho para contar uma piada imoral. Não perde uma piada imoral. Alguém começou a falar algo do que é imoral, ele corre para lá para ouvir. E aí começa a falar isso, reproduzir isso. Linguagem obscena no vosso falar. Percebe que a Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Gente que fala piada imoral demais está com o coração cheio de maldade. É mais ou menos isso que a Bíblia está nos ensinando. Só que o texto diz: não mintais. O terceiro pecado é a mentira. Essa, irmãos, a gente tem que rever muitas coisas. Tem gente bom de mentira, viu? Eita! Alguém foi contar para mim uma situação de alguém e disse assim... E eu fui contar, né? Rapaz, a pessoa está assim, assim, assim. Não, pastor, não. Tudo que essa pessoa falar, o senhor tem que peneirar. Porque 90% do que ela fala é mentira. Meu Deus, que reputação ruim, né? Está mentindo. Às vezes mentindo, omitindo. Então, diante de nós, todos os dias, marido... escondidinho, compra as coisas escondidas da mulher para pescar. Esposa compra escondido do marido. Aí tem um cartão de crédito que é conjunto, a mulher olha tudo. O marido também olha tudo. Volta e meia a gente começa a se pegar nas mentiras. Irmãos, e mentira se torna um hábito. Tem gente que mente tanto que passa a acreditar nas mentiras que conta. É verdade. É. Só mente tanto, fala a mesma mentira tantas vezes que depois ele tem aquela mentira como verdade. É verdade. Sabe quem é o pai da mentira? A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E os mentirosos são filhos de quem? Perceba que não é mentir, é ser mentiroso.
Tem pessoas que pecam porque mentem, tem pessoas que pecam porque são mentirosas. Há uma diferença nisso. Aguenta mais um pouquinho? Está acabando. O texto diz então, versículo 9: não mintais mais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 10: mas revesti-vos de um novo homem. A ideia do versículo 5 é fazer morrer a velha natureza. Do versículo 9 é se desfazer do velho homem. O versículo 10 é se revertir de um novo homem, que se refaz pelo conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que coisa fantástica! Quem era o homem antes da queda? A imagem e a semelhança de Deus. O homem caiu, e quando o homem se converte, passa a viver segundo Cristo, ele se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A nossa imagem foi deformada quando nós caímos. E a ideia é que Cristo em nós nos faz novamente a imagem de Deus. Ele está nos regenerando, nos convidando a uma nova natureza, nos vestindo de um novo homem, nos refazendo novamente, nos fazendo a imagem de Deus. Isso é bom demais, irmãos. Essa é uma obra de Deus em nós. Somente uma obra de Deus em nós. Então, de um lado eu tiro, eu me despi, do outro lado eu me revisto. Então eu tiro a roupa velha, do velho homem, e eu visto a roupa nova, do novo homem. Quem é o novo homem, irmãos? É o homem que está em Cristo. É o homem que é nova criatura. É o homem que anda em novidade de vida. É o homem que busca as coisas do alto. É o homem que pensa nas coisas do alto. É o homem que canaliza a sua vida para buscar aquilo que Deus quer. É o homem que compreendeu o plano de Deus para a sua caminhada, para a sua existência. E que a opinião que vale acerca dele não é a opinião dos teólogos, é a opinião da palavra de Deus. Sabe? Esse é o novo homem. E o que é que vai acontecer? O qual, versículo 11, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porque Cristo é tudo em nós. Não tem mais distinção. Em Cristo não tem gênero, homem ou mulher. Quem é mais importante, homem ou mulher? Isso é besteira. Em Cristo não existe gênero. Existem almas regeneradas. Em Cristo não existe circuncisão ou incircuncisão. Em Cristo não existe se o homem é bárbaro, é cita, se ele é escravo, ele é livre. Não importa, ele é nova criatura. A mulher que se converteu é nova criatura, o homem que se converteu é nova criatura. E o texto diz que Cristo é tudo. Cristo, irmão, é tudo. Tudo, tudo em todos. Que coisa fantástica. Então, essa é a proposta do Evangelho para nós. Que nós nos convertemos a Cristo, busquemo-lo, pensemos nele, façamos morrer a nossa velha natureza e nos revistamos de novo homem segundo a sua imagem. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra para nós. Se você quiser depois, do versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer agora o que eu tenho que fazer. Porque até aqui é o que eu tenho que deixar. Do versículo 12, ele vai falar sobre o que eu tenho que fazer. Se Deus me permitir, em outro momento, nós falaremos sobre isso. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus. Você é convertido ao Senhor? Pergunta. Você está interessado em buscar as coisas do alto? Ou você só está pensando nesse mundo, nesse tempo, nesse plano? Onde os seus pensamentos estão canalizados? Como é que está a sua conduta diante de Deus? Você tem mentido? Como é que está a sua vida sexual? Você tem vivido um plano sexual de acordo à vontade de Deus? Se guardado para o seu marido, para a sua esposa? Como é que está a sua ira? Você está com o coração irado, indignado com alguém que precisa pedir perdão? Deus quer abençoar a sua vida, filho, filha.
Deus quer te levar a desfrutar de um plano maior, melhor, mais especial, que sem sombra de dúvida te fará muito mais feliz do que os planos que você mesmo tem a seu respeito. Deus te ama e Ele quer o seu bem. Deus, nós queremos te agradecer pela riqueza, Senhor, da Tua palavra. Tua palavra é excessivamente rica. Nós não precisamos inventar, diminuir e nem aumentar, porque ela é perfeita. Ela diz sobre ela mesma que ela é a lei perfeita que restaura as nossas almas. Muito obrigado. Eu oro para que o Senhor nos ensine a viver o plano redentor que o Senhor tem para as nossas vidas, nos importando sobre tudo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a abrir mão dos nossos planos que contrariam a Tua vontade e nos apegarmos aos planos do Senhor, que certamente são melhores e mais especiais para a nossa existência. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite preso, cativo, ó Deus, aos seus próprios conceitos ou a comportamentos equivocados, mas eu quero pedir ao Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, dê forças a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã, para que literalmente eles se rendam diante do Senhor e diga: controle a minha vida. Que eles coloquem a rédea da existência deles nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre nos conduzirá para mananciais de águas vivas, porque o Senhor sempre quer, ó Deus, nos suprir. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, e se nós o reconhecermos como nosso pastor, nada nos faltará, Pai. Nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude. Assim oramos, pedindo a Tua bênção sobre a nova semana que se inicia. Que seja uma semana de paz, que seja uma semana de alegria, que seja uma semana de contentamento, que seja uma semana de portas abertas do Senhor para a nossa vida, que seja uma semana abençoadora. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida da Igreja Batista Boas Novas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.